Queridos irmãos e irmãs em Cristo, nós celebramos este sexto domingo do tempo da Páscoa, que já nos introduz na última etapa do tempo pascal. De fato, nós temos apenas mais 2 semanas pela frente e 3 domingos, contando com isso. No próximo domingo nós já celebraremos a festa da Ascensão do Senhor e no domingo seguinte a solenidade de Pentecostes. Portanto, já estamos nesse último bloco, nessa última etapa do nosso caminho pascal. E a liturgia nos coloca diante de Jesus que, uma vez mais, na iminência da paixão, se preparando para dar a sua vida em resgate da nossa vida, o Senhor ele deixa a sua herança aos apóstolos. Ele a entrega, confia aos apóstolos. E a herança que deixa o Senhor, como nós vimos no domingo passado, é o mandamento novo, o mandamento do amor. O que eu vos peço, que vocês se amem uns aos outros, como eu amei vocês. No Evangelho de hoje, o Senhor ele explica aos discípulos o que significa, ainda de forma mais concreta, amar. Só que o Senhor ele deixa claro também o que significa amar a Deus. O que significa amar a Ele, amar a Jesus, concretamente o que quer dizer. E o Senhor vai dizer: quem guarda a minha palavra, esse sim é aquele que me ama. Quem guarda a minha palavra, esse sim é quem me ama. Portanto, amar a Deus, e fica bem claro pela palavra do Senhor, amar a Deus não é tão somente, pura e simplesmente nutrir um afeto por Jesus. Não é um sentimento gostoso em relação ao Senhor. Isso também faz parte. Ter afeto pelo Senhor é natural. Ter afeição pelo Senhor é natural. É próprio de quem ama nutrir afeto pela pessoa amada. Isso é normal. Mas o Senhor ele deixa claro que isso não é todo o amor. Isso é uma parte, é um elemento. Compõe, mas não é todo o amor. Não basta que eu espere, e não faz sentido que eu espere, ter bons sentimentos em relação a Jesus e só. E dizer que amo. Não é suficiente. Não diz ainda amor. Jesus deixa claro o que diz amor, quando se trata de Deus, é guardar a sua palavra. E se nós unimos este evangelho de hoje com aquele que escutamos no domingo passado, então vamos entender, significa amar os mandamentos de Deus. Guardar a palavra e guardar o mandamento divino. E aí nós entendemos algo precioso para a nossa vida de cristãos. Aquilo que nos faz cristãos, aquilo que nos faz discípulos, aquilo que nos faz seguidores de Jesus, muito mais do que uma ideia, é uma forma de vida. Ser cristão é uma forma de existência e não a adesão de uma ideia. Se eu aceitar qualquer filosofia desse mundo, vai ser isso, eu vou estar aceitando uma ideia. Eu acho que essa ideia faz muito sentido, eu acho que essa explicação faz muito sentido, eu acho que ela é melhor do que todas as outras que eu já escutei. Então, eu dou minha adesão a isso. Só que é a adesão a uma ideia, a minha ideia está se conformando a essa só. A questão é que aderir a Cristo se faz com a vida. A minha vida assume a vida de Jesus. A minha vida assume a palavra de Jesus, o mandamento de Jesus. Portanto, guardar a palavra de Deus no coração, guardar a palavra de Deus na alma, isso me faz discípulo de Cristo. Isso diz que eu estou amando o Senhor. E em contrapartida, qual é a realidade do mundo que nós vemos? A realidade que, na verdade, sempre presente, da contradição do que significa amar a Deus.
a partir dessa realidade, dessa verdade. Quando eu desfiguro o Evangelho, eu desfiguro a palavra de Jesus para conformá-la aos meus sentimentos, à minha sensibilidade, às minhas ideias, às minhas concepções. E aí está o afastamento que eu faço do próprio Deus. Se amá-lo significa guardar sua palavra, quando eu distorço sua palavra em benefício próprio, então significa que eu deixo de amá-lo e eu me afasto dele. Eu que deveria me aproximar, estou me afastando. Porque de fato não é raro a gente ver situações, pessoas que parecem às vezes que têm um evangelho próprio. Mais do que guardar o evangelho de Cristo, o evangelho seu próprio. Do evangelho segundo eu mesmo. Naquele tempo, disse Jesus: se alguém disser ao irmão, patife, é porque o irmão estava merecendo. Pode falar mesmo. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: se o irmão pecar contra você, vai, chama ele, e você e ele sozinhos, dá um esporro nele, dá um aperto nele, xinga ele mesmo, que ele está merecendo. E isso não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho do Senhor. E, no entanto, parece ser a prática constante e coerente. Eu vou dando a minha forma à palavra de Cristo. Aquilo que eu gosto, eu aceito. O que eu não gosto, eu deixo de lado. O que eu não gosto, eu desprezo. O que eu não gosto, eu não aceito. E isso nunca vai nos aproximar do Senhor. Porque Ele nunca será concreto e real se não for inteiro. Jesus nunca será real para mim se não for Ele inteiro. Sem exceções e parcelas tiradas de canto. Acolher a palavra de Deus na nossa vida e no nosso coração. E o Senhor, Ele continua dizendo: quem acolhe a palavra e guarda a palavra e, portanto, ama a Cristo, este é amado por meu Pai. Vive a experiência do amor de Deus. Encontra-se com a experiência do amor de Deus. E depois o Senhor conclui dizendo: e nós viremos, e nele nós faremos a nossa morada. Nós viremos. De quem está falando Jesus? Da Santíssima Trindade. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós viremos e nele faremos a nossa morada. Cada um de nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Significa que a nossa alma, principalmente a nossa alma, ela tem a imagem, ela conserva essa semelhança com o próprio Deus. Quando Deus a criou, a nossa alma espiritual, quando Deus a criou, Ele fez, né, dentro da nossa alma como que uma sala para Ele. O Senhor fez, desenhou e criou uma sala para Ele. Um quarto, ou se quisermos, para ser mais precisos, uma sala do trono, para Ele reinar na nossa vida, para Ele morar no nosso coração. Deus fez essa sala. No dia que Ele criou a nossa alma, Ele fez isso. Deus deseja habitar no nosso coração. Ele deseja habitar na nossa casa interior. Ali onde Ele criou, que Ele fez para Ele, pensando em Ele estar conosco. Deus deseja habitar ali. E isso acontece, essa habitação acontece, Deus vem e habita ali naquela alma quando nós fomos batizados. Porque no dia do nosso batismo, o pecado foi arrancado de nós. Foi lavado completamente. Não existia uma mancha sequer de mal em nós no dia do nosso batismo. A gente não lembra do dia do nosso batismo justamente porque pequenininhos não vamos nem nos lembrar disso. Daquilo que nós experimentamos, daquilo que nós entendemos.
Quando é um neném, ainda mais. Quando já é grande, né? A gente até lembra de alguma coisa, mas pequenininho não lembra. Mas naquele dia, completamente abertos para Deus. Não existia nada de ruim, nada de mal no nosso coração. Ali, naquele momento, Deus entrou. Como um rei que entra no seu palácio, se senta no seu trono e governa. Ali, naquele dia, naquele momento, Deus entrou e passou a habitar a nossa alma. Isso deveria ser para sempre. Esse era o desejo de Jesus para nós, para sempre. O que atrapalha esse amor e essa comunhão? O pecado. As coisas do mundo que vão ocupando espaço no nosso coração, na nossa alma, vão entrando e entrando cada vez mais, que vão tornando estreito o espaço de Deus dentro do nosso coração. As coisas do mundo vão assumindo uma importância muito grande na nossa vida e vão tirando de nós a experiência das coisas de Deus. O Papa Francisco, desde o começo do seu pontificado, ele falava e nos alertava de uma coisa muito importante. Deveríamos ter cuidado. Ele falava do risco sempre constante da mundanização na igreja. E o que ele queria dizer com isso? Ele explicava. A mundanização significa que eu, que sou discípulo de Jesus, eu, que sou herdeiro do céu, eu que fui resgatado pelo sangue de Jesus derramado na cruz, eu que recebo todas as graças e as bênçãos de Deus através da igreja, eu que comungo da mesma vida divina dos santos, eu, membro da igreja, membro do corpo de Cristo, ao invés de deixar que as coisas de Deus entrem na minha alma e me alimentar daquilo que é bom, e me alimentar daquilo que é de Deus, e daquilo que é nobre, daquilo que é santo, eu vou me enchendo e me entupindo das coisas do mundo, daquilo que é falso, daquilo que é sujo, daquilo que é mentiroso, daquilo que é nocivo, daquilo que é pecado. E isso vai entrando dentro de nós, vai entrando no nosso coração, e é lógico, o nosso coração, a nossa alma, nós temos um limite de espaço. Essas coisas vão entrando, e vão entrando tanto, que elas começam a invadir, não somente a minha alma por inteiro, mas começam a invadir a sala do trono de Deus. E elas vão entrando tanto, e tão acumuladas estão, que já não há espaço para que Deus ali habite. Não tem como Deus habitar na minha alma, porque ela está cheia de coisas que não são de Deus, que são do mundo. Perceba o risco. Perceba o risco. Algumas semanas atrás, a gente pôde ver uma experiência bastante interessante. Lá no Rio de Janeiro, a gente viu que teve, há um tempo atrás, aí, o show da Lady Gaga. Movimentou o pessoal, foi uma loucura, né? E aí, nessa ocasião, teve um rapaz que foi fazer uma enquete lá no meio da galera. A pergunta que ele fazia: o que você prefere? 1 minuto lá dentro do apartamento da Lady Gaga ou 1 hora de conversa com Jesus? Todos, para quem lhe perguntou isso, todos responderam a mesma coisa. Quero 1 minuto no apartamento da Gaga. Eu acho que a pergunta foi bastante inteligente, na verdade. Porque a proposta não foi: o que você prefere? 1 minuto de conversa com a Lady Gaga, 1 hora de conversa com Jesus? Porque teria que ser mais real a pergunta. É mais fácil eu conseguir 1 hora de conversa com Jesus do que 1 minuto de conversa com a Lady Gaga. Na realidade. Porque ela ficou mais de 10 dias no Brasil. Para fazer o show de 1 noite, mas ela ficou 10 dias no Brasil.
E aquele monte de gente na porta do hotel onde ela estava, gritando, esperneando, fazendo apresentações, sem comer, sem dormir direito, sem tomar banho, sem tomar água. E ela não estava nem aí para eles. Não estivessem lá, daria na mesma coisa. E, no entanto, esse pessoal queria 1 minuto no apartamento dela. 1 minuto para ver os móveis. 1 minuto para ver qual é a mala que ela trouxe. Para ver algum vestido pendurado. Para ver um colar jogado no chão. Alguma coisa. O que ela comeu? Olha esses restos de comida. Isso. E isso satisfaz. E aí nós imaginamos, meu Deus, mas como é que a pessoa chega nesse ponto? Só que o que leva uma pessoa a chegar nisso, desse afastamento de Deus, que Deus não é relevante para a vida de uma pessoa como essa, o que leva uma pessoa a chegar nesse ponto é o mesmo caminho que nos é oferecido todo santo dia. Todo santo dia nos é oferecido um caminho que nos levará para isso. O caminho do distanciamento de Deus. O caminho da adesão do mundo. O caminho do abraçar as coisas do mundo e afastar as coisas de Deus. Nós fazemos escolhas todos os dias. Nós fazemos escolhas todos os dias. Você que está aqui celebrando a missa hoje, você fez uma escolha. Você fez uma escolha por Deus. Mas quantas vezes tem pessoas que são desde sempre na caminhada, desde sempre estão aí, tem pessoas que não, que já estiveram afastadas e voltaram, como eu. Hoje você fez a escolha de vir, mas quantas vezes lá atrás, na sua história de vida, você fez a escolha de você não queria saber disso? Pois é, você já viu como é. Você já passou, você já experimentou o gosto amargo da falsidade, da mentira, do veneno que é a coisa que me afasta de Deus. Só que é claro, como também nós sabemos, isso não acontece do nada. Não é que hoje você está aqui celebrando a missa, participando, rezando, cantando, se alegrando, e amanhã de manhã você levanta e fala, quer saber, não quer saber disso mais não. Eu cansei, não vou mexer com esse negócio de Deus mais não, agora eu sou da cabeça virada. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Esse caminho, a derrocada é um caminho pausado, tranquilo e sereno. Para que eu não veja. Eu já dei esse exemplo uma vez, vou dar de novo. Observe os casos concretos, reais, de pessoas, por exemplo, que, infelizmente, a pessoa que vai escalar uma montanha muito alta, e aí chega e se perde o controle da caminhada, da escalada, e com frequência isso acaba acontecendo da pessoa morrer. E quando morre lá em cima, no frio, morre congelada. A pessoa que morre congelada numa situação como essa, é interessante observar. É triste, mas é interessante observar. Quando vai se resgatar essas pessoas, geralmente, a pessoa tem um semblante muito sereno, muito em paz. Algumas são resgatadas sorrindo. Morreu congelada, mas sorrindo. Isso porque, quando a pessoa está morrendo numa situação como essa, congelada, ela chega uma determinada hora em que ela para de sentir, que a gente sente frio. Mas chega uma hora que o corpo não consegue mais mandar o sinal para o cérebro de que está frio. Então o cérebro para de receber o estímulo. Então o cérebro entende que o frio acabou. O corpo não consegue mais responder. O cérebro não consegue mais funcionar nesse sentido. E aí o cérebro entende que acabou o frio. E aí, naquele momento a pessoa se sente bem. Porque aquela dor do frio passa.
Mas, na verdade, dali a poucos segundos, minutos, aí ela morre. A estrada que nos leva à separação de Deus, ela é uma estrada de calma, de tranquilidade, até eu esquecer quem Ele é. Por isso que o risco de deixar que as coisas do mundo entrem demais no nosso coração é esse, de eu simplesmente não considerar mais Cristo, eu não considerar mais Deus. Não é relevante para mim, não é importante, eu não preciso pensar nele. E isso é a rejeição. O contrário é justamente o que o Senhor nos pede, que nós tenhamos no nosso coração, na nossa alma, espaço para Deus. Espaço, muito espaço para Deus e suas coisas. Muito espaço para Deus e suas coisas. E aí, cuidado. Mais uma vez, cuidado. Uma das tentações que o demônio vai fazer conosco, para justamente nos conduzir nessa direção, é de nos enganar. Sempre dizendo que você está ok. Você está bem, rapaz. Não, você está indo na missa todo domingo, não está? Moço, está ótimo. Muita gente nem vai na missa, não. Você já é assim, dos católicos, você está acima da média. Na verdade, você está assim, muito acima, você é um tipo católico top. Então você não precisa se preocupar. Você já está fazendo muito mais do que assim a maioria faz. E ele vai querer nos enganar, nos dizendo que está ótimo, que é isso mesmo, que está bom. E na verdade não é assim. Nós devemos sempre buscar mais e mais ao Senhor nosso Deus. Buscar o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Um termômetro para a nossa vida, para nós entendermos se as coisas de Deus estão em nós, estamos buscando a Deus, estamos amando a Deus, estamos servindo a Deus, estamos buscando estar com Deus e guardar seus mandamentos. Um dos termômetros que nos ajuda muito a perceber isso é a oração. A oração. Eu rezo todos os dias? Pergunta que cada um precisa fazer para si. Eu rezo todos os dias? E aqui um esclarecimento importante. Eu aqui não estou falando do Pai Nosso e Ave Maria na hora de levantar e na hora de dormir. Porque esse, na verdade, é o botão de liga e desliga. Então, me levantei de manhã, acordei, vou levantar da cama, primeira coisa, obrigado Senhor, que eu estou levantando, louvado seja Deus. Aí reza um Pai Nosso e uma Ave Maria. Por que a gente reza um Pai Nosso e uma Ave Maria? Na maioria das vezes, né? Reza alguma coisa simples. Porque nos ajuda. Tanto na hora de acordar, quanto na hora de dormir. Dois momentos em que, primeiro, na hora de levantar, a alma está fazendo download ainda. Você está ali trêbado, ainda tomado do sono. A cama está falando, fica. Você está, não posso. Mas está frio, não quero saber, cala a boca. Aí está todo esse dilema, essa confusão. A igreja não vai dizer para você, é a hora de você fazer um louvorzão a Deus. Não, não vai. Você não vai fazer. Então reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, está de bom tamanho. Na hora que você vai dormir, é a mesma coisa. Você já reza aquele Pai Nosso, aquela Ave Maria, quase em árabe. Que já não está saindo direito. Obrigado, Senhor. Eu dormi. Pronto, cai. Por isso que é o botão, liga e desliga. Essa oração é importante? É. Ela é boa? É. Tem que fazer? Tem. É o suficiente? Não. Não. O cristão católico tem que ter um momento durante o dia em que ele vai rezar. Em que ele para rezar. E vai rezar, falar com Deus. Às vezes, na vida de um pai e de uma mãe de família, esse momento durante o dia vai ser 10 minutos. Às vezes, para quem tem filho pequeno, vai ser 10 minutos entre a hora que o menino dormiu e a hora de preparar, porque ele já vai acordar. Naquela sonequinha durante o dia. 10 minutos que eu vou parar aqui e vou rezar. Eu vou falar com Deus.
Se eu posso dispor de mais tempo, eu vou dispor. Mas se não posso, e tudo que eu tenho é 10 minutos, Deus sabe que tudo que eu tenho é 10 minutos. E se realmente tudo que eu tenho é 10 minutos, esses 10 minutos que você vai rezar diante de Deus com sinceridade e generosidade de coração, vale o mesmo tanto das 4 horas que uma monja carmelita reza no convento dela. Porque o que importa para Deus não é um montante de horas ou de tempo, ou quantas voltas o ponteiro dá no relógio. Deus não está interessado com isso. Ele está olhando para o coração, se o coração é generoso. É isso que interessa. Não faltemos com a nossa generosidade com Deus. Porque quanto mais generosos formos com o Senhor, mais espaço a gente vai abrindo na nossa alma e mais facilmente Deus vai habitar em nós. E se Deus habita em nós, se Deus está conosco, se Deus é por nós, uma coisa podemos ter certeza, nada nesse mundo vai nos separar dele. Pode até tentar, mas se Deus habita no meu coração, nada nesse mundo vai conseguir me separar dele. E se nada nesse mundo me separar do Senhor, significa que quando essa vida terminar, não sobrará nada mais do que continuar a amizade com Ele na eternidade para sempre. Deus nos ajude a sermos fiéis a essa palavra do Senhor nesse dia de hoje e caminhar com Ele, dando muito espaço a Ele no nosso coração por toda a nossa vida. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos e irmãs, e juntos professarmos nossa fé.